Cansaço mental. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas pedindo para o pessoal sugestões para o assunto do Café com a Coach de hoje, que é o primeiro Café com a Coach 2022, Café com a Coach número 36. E veio essa resposta e me chamou a atenção sobre o cansaço. Por quê? Um dos grandes sintomas de um processo de síndrome de burnout é o cansaço mental. E o que é o burnout? É a síndrome do esgotamento profissional. Quando você sente cansaço mental, significa que você está com uma pressão muito grande na sua cabeça, um excesso de responsabilidade, um excesso de trabalho e está faltando uma vazão. Ou seja, tudo aquilo está aumentando a pressão e o volume dentro da sua mente e você não está conseguindo extravasar isso de alguma forma. Dentre tudo que eu estudei para ajudar pessoas a evitar e tratar a síndrome de burnout, a habilidade mais importante para mim e que mais funciona se chama gestão de tempo. Mas, Joyce, o que tem a ver a gestão de tempo com o cansaço mental? O que causa o cansaço mental é um excesso de tarefas. E aí você olha para aquele monte de coisas que você tem para fazer e você pensa, eu não vou conseguir dar conta, não dá para eu fazer, não tenho tempo hábil, não tem como eu fazer tudo isso. E isso começa a te dar uma carga de responsabilidade muito forte, deixando você ansioso e estressado. Quando você trabalha a gestão de tempo, você pega a sua agenda e você separa blocos de tarefas. Quando você separa blocos de tarefas e estipula tempos para fazer as coisas, você também consegue estipular janelas de hiperfoco, que são janelas altamente produtivas para você realizar as tarefas que você precisa fazer. Quando você cria a sua agenda, você define horários de hiperfoco, as janelas de tempo para você fazer as coisas, e você entende como que vai funcionar o seu dia a dia, você sabe aquilo que você dá conta e aquilo que você não dá conta. Então, você consegue definir duas coisas muito importantes. Primeiro, você aprende a delegar funções para outras pessoas, entendendo que você não vai ter condições de fazer. E segundo, você consegue estipular prazo de entrega para as coisas. Ou seja, você tem na sua frente a organização de tudo que você tem para fazer. Você consegue ter a ideia daquilo que é possível e quando você vai conseguir entregar. E aí, com essa ferramenta em mãos, é onde você consegue negociar. Como é que você consegue negociar prazo para fazer as coisas se você não tem ideia de quanto tempo você vai conseguir se dedicar para aquilo? Então, pessoas que sofrem com esse cansaço mental, eu posso te garantir que a maior parte dos casos é o excesso de responsabilidade, o excesso de tarefas mal organizados, tá? Uma vez que você organiza aquilo tudo e você consegue entender como as coisas funcionam, você consegue delegar e negociar prazo. Então, eu vou te dar um exemplo do que acontecia comigo. Quando eu tive burnout, eu trabalhava numa empresa e eu tinha uma carga de trabalho muito grande e não tinha conhecimento de gestão de tempo. O que acontecia comigo? Eu trazia muito trabalho para casa, para o final de semana, e aí eu colocava na minha cabeça, eu vou ficar focado no final de semana e vou conseguir fazer tudo o que eu tenho para fazer. Chegava o final de semana, eu precisava fazer outras coisas. Eu abria o armário da minha casa, não tinha o que comer, eu abria a geladeira, eu precisava ir no mercado, e aí eu pegava e pensava assim, pô, estou trabalhando, focado na empresa, e minha casa está abandonada. Não, eu vou pro mercado. Quando eu estava no mercado, eu pensava, meu Deus, eu não deveria estar aqui, eu precisava estar trabalhando, eu não vou conseguir entregar o que eu tinha para entregar. Ou seja, um dos motivos do meu cansaço mental é porque a minha cabeça não desligava, eu não conseguia ter presença de onde eu estava. Quando eu comecei a trabalhar a gestão de tempo, eu tinha bloco de trabalhar e bloco de estar no supermercado. Então, eu estava no mercado porque aquela era a hora de eu estar lá. Ter a gestão de tempo melhorou demais a minha performance. Por quê? Quando eu estava na janela de tempo trabalho, eu focava 100% no trabalho e aquilo rendia. Eu não estava pensando que eu deveria estar fazendo outra coisa. Por quê? Porque na minha agenda existia o espaço para estar fazendo outra coisa. Então, quando eu estava no mercado, eu relaxava a minha mente e focava em estar no mercado, porque aquele era o momento de estar no mercado. Eu tinha a hora correta para estar trabalhando. Isso diminui muito a nossa ansiedade e ajuda muito na parte do cansaço mental. Por quê? Porque você para com aquela cobrança de eu estou aqui, mas deveria estar fazendo isso, ou eu estou lá, deveria estar fazendo aquilo, ou eu tenho um monte de coisas para fazer e não deveria estar no shopping agora. Você começa a separar blocos, e aí quando você põe hiperfoco nesses blocos e realiza aquilo que está reservado para fazer, aquilo rende, aquilo acontece, porque você não perde tempo pensando no que você deveria estar fazendo.